E Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, que significa envio da morte, ou depois da sua morte ele virá. E Enoque andou com Deus depois de ter gerado Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus, e ele não estava, pois Deus o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24. O relato genealógico é interrompido com um homem que não manteve seu compromisso com a morte. Enoque foi tirado deste mundo por Deus sem ver a morte. Ele é uma exceção à regra de que em Adão todos morrem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Isso é incrível. Outro homem a experimentar tal coisa é Elias, que foi levado para o céu em um turbilhão. Tanto Enoque quanto Elias viveram em tempos de grande e crescente maldade. Ambos eram profetas do julgamento, e ambos foram tomados para Deus sem passar pela morte. Gênesis capítulo 5, verso 24 e 2 Reis capítulo 2, verso 11. Da mesma forma, a remoção de Enoque e Elias tipificam o arrebatamento. Elias pode falar do crente sendo levado, e Enoque pode figurar a igreja sendo arrebatada coletivamente. Este Enoque é um grande contraste com Enoque da linhagem de Caim. O nome significa iniciado. O primeiro Enoque foi iniciado no sistema do mundo, mas o segundo Enoque foi iniciado no próprio céu. Este Enoque não estava interessado na cidade de seu próprio nome. Capítulo 4 de Gênesis. Ele tinha uma ocupação maior. A caminhada com Deus de Enoque fez com que ele fosse inútil em serviço na terra? Hebreus capítulo 11, verso 5 diz de Enoque: Antes de ser tomado, ele teve o testemunho de que agradou a Deus. Sua vida era um exemplo de piedade para o mundo sem Deus ao seu redor. Se Abel é um tipo de Cristo rejeitado e expulso do mundo, então Enoque é um tipo dessa companhia cuja vida está no céu, escondida com Cristo em Deus, e que não busca nada da glória do mundo, mas fielmente adverte os pecadores do julgamento que certamente está por vir. A caminhada de Enoque foi acoplada a uma mensagem profética para o mundo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas versos 14 e 15. Enoque profetizou um julgamento que era futuro quando ele falou, e ainda é futuro. Talvez parte do testemunho de Enoque foi o nome de seu filho. Metusalém significa envio da morte, ou depois de sua morte ele virá. Se você calcular as datas, verá que o dilúvio veio sobre a terra no ano em que Metusalém morreu. Mas Enoque foi tomado, e ele não deveria ver a morte. Hebreus 11, verso 5. Havia uma inundação vindo sobre o mundo, e Enoque foi retirado antes dela. Além disso, Enoque não viu sua própria morte. Ele foi isento da morte. Da mesma forma, a esperança da igreja não é a morte, mas o retorno do noivo para nos levar para ficar com ele mesmo, na casa do Pai. A isenção da morte foi o maior triunfo que se poderia conhecer. Antes da aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida,
e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1,10. A ressurreição é um triunfo maior do que a imortalidade.